Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente. Olha, já passou um tempão. Estamos aqui gravando mais um episódio do Gi Patriana em Ação. E como eu sempre falo, eu fico muito feliz, muito honrada de ter esse propósito aqui na minha vida, de ouvir histórias que agregam tanto a minha vida pessoal e a minha vida profissional. E hoje eu estou com uma pessoa que eu a conheço há pouco tempo. Muitas pessoas estão aparecendo na minha vida nesse ano, mas é uma pessoa que eu já criei uma conexão imediata, uma pessoa muito querida, uma pessoa de muita influência. Ela vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. O nome dela é Agatha Palácio. E eu vou começar com a pergunta, Agatha, que eu sempre faço para minhas entrevistadas. E aí depois você vai se apresentar. Tá ótimo. Mas, primeiramente, eu quero agradecer por você ter aceitado o meu convite de estar aqui no meu podcast. Eu estou realmente honrada com a sua presença. E eu sei que você é uma pessoa iluminada e que vai acrescentar muito para quem ouvir esse episódio e vai acrescentar muito na sua candidatura, que vamos falar sobre isso, que você tem muito a acrescentar para todos nós. Ai, amém. Obrigada, Gi, pelo convite. A gente se conhece há pouco tempo, Sim. mas eu falo que mulheres, a gente tem uma sintonia na hora, Exatamente. né? Quando casa é na hora. Então, assim, queria te agradecer demais o convite e a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com você. Obrigada, viu? Obrigada eu. E eu sempre começo, Agatha, com a pergunta, que é: o que significa a palavra ação para você? A ação, para mim, eu acho que faz parte do nosso dia a dia, né? Sim. Eu sou uma mulher que tudo me motiva, né? O trabalho me motiva, a maternidade me motiva, cuidar das pessoas me motiva. Então, a palavra ação está sempre, sempre no meu dia, né? Não tem Então, como fugir, não né? tem como fugir. É ação o tempo todo, né? Então, Sim. é uma palavra que é muito forte para mim e que me representa muito, principalmente no período que eu estou vivendo, né? Sim. É ação o dia inteiro, o tempo todo. Sempre antenada, sempre ligada, sempre acompanhando as pessoas. Então, é um pouco, acho que a ação, eu tenho ela no meu dia a dia sempre. Legal. Eu quero que você, Agatha, fale um pouquinho para as pessoas que vão ver esse episódio. A sua trajetória. Eu sei que você é advogada de formação, né? Isso. Hoje você está indo para a política, né? Já tem o marido dela. Gente, a Agatha é a esposa do nosso candidato a prefeito em São Caetano, Fábio Palácio. Mas eu sei que você nem sempre foi da política, você estava mais ali Sim. nos bastidores, né? É isso mesmo. Conta um pouquinho da sua trajetória até você começar na política. Como que você começou? Como que foi essa jornada? Como é que foi tudo isso, né? Isso. Bom, eu conheci o Fábio num acampamento da Igreja Batista em Vila Gerte, Nossa. né? Num acampamento. Ele já era vereador, né? Eu conheci ele lá. E o meu contato com a política foi através do Fábio, né? Eu sou advogada de formação, trabalhava até então no Banco Bradesco, no departamento Nossa. jurídico. Então, assim, eu tinha a minha profissão, ele tinha a dele. E eu acompanhava a política muito, assim, muito de leve, né? Através de algumas ações que ele fazia. O Fábio Mas sempre você foi não tinha interesse para política? Nenhum. Assim, eu só acompanhava ele em alguns eventos e principalmente nas ações sociais. O Fábio sempre se preocupou com esse lado social e nessa parte eu sempre me envolvi, sempre gostei. Então, eu tinha minha profissão, ele a dele, até que chegou um dia, eu falei para ele: Fábio, como é que você gosta tanto disso? Eu queria entender, né? Por que você gosta tanto de política? Porque não é fácil, né? A gente escuta tanta coisa da política. Aí ele me disse o seguinte: Agatha, o dia que você conversar com as pessoas, sair na rua, né? Eu falava: como assim vou sair na rua e conversar com as pessoas? Ele falou: é isso que eu faço. Eu saio na rua e escuto as pessoas. Quando você fizer isso, você vai entender o que eu sinto. E foi assim, eu demorei um tempinho até, né, conseguir chegar nesse ponto. Aí teve uma eleição, eu sempre no bastidor, ajudando ele em tudo. Aí eu falei: hoje eu vou pra rua, né? Eu vou pra rua e vou conversar com as pessoas. E aí o meu olhar mudou totalmente. Ele nunca te forçou? Nunca. Sempre deixou você no seu tempo? Sempre no meu tempo, sempre, né? Eu estava na minha profissão, ele na dele. Quando chegava a campanha, eu apoiava, ajudava, porque a campanha é um momento muito intenso. Então, Sim. sempre no bastidor, sempre fui muito discreta, né? Sempre ali no meu cantinho, fazendo tudo para ajudar, mas eu nunca me envolvia de frente, né? Até que esse dia eu saí na rua e eu conversei com várias pessoas, né? Mas isso para você ouvir a história de vida delas, qual a intenção desse Eu sair queria na rua? entender o que ele sentia. Tá. E ele falava assim: por que eu estou na política? Porque eu escuto as pessoas. E eu não vejo só a cidade como uma propaganda. Eu vou lá e converso com o munícipe, entendo o que ele sente, o que ele precisa. E
aí teve um dia que eu fui, chamei um assessor dele, fomos juntos, né? E aí morrendo de vergonha de tocar uma campainha, de conversar com as pessoas. E eu lembro que eu encontrei uma senhora e eu perguntei para ela o que mudaria a vida da senhora, né? O que a prefeitura poderia fazer para mudar a sua história, para te deixar mais feliz? E ela me contou o seguinte, ela falou assim, eu vivo sozinha, eu faço um tratamento de saúde e tudo que eu queria é que o ponto de ônibus perto da minha casa fosse coberto. Nossa. Então, naquele dia, eu já tinha ouvido várias histórias e essa, eu acho que foi a última gota. Eu voltei para o escritório e falei para o Fábio, hoje eu entendo o que você sente. Porque se qualquer pessoa me perguntasse o que precisaria, eu não ia falar que era o ponto de ônibus. E ela poderia ter pedido tanta coisa, não é? Nossa, tô até arrepiada. Então, assim, e cada pessoa que a gente conversa, cada história que a gente escuta, mexe muito com a gente, né? Então, isso é política para nós, é ouvir as pessoas e, através do que a gente escuta, tentar fazer projetos para mudar a vida delas. Então, quando você começa a escutar, não tem como você voltar para casa, tocar só a sua vida e não olhar para elas. Ela não né? pediu nenhum médico, né? Nem pra ir. Nada. Ela pediu um ponto de ônibus. Só a cobertura do ponto de ônibus. Então, assim, A cobertura. então assim, é uma coisa tão simples, né? E a vontade que você tem é de ir lá e você mesmo cobrir, né? Fala, poxa, isso mudaria, mas ninguém escuta aquela pessoa, né? Então a gente está na política hoje para ouvir as pessoas e tentar fazer com que essas coisas se tornem realidade, né? Então, isso mudou totalmente a minha visão da política e lógico que foi um longo percurso até hoje eu decidir entrar na política como candidata, né, de verdade, mas não tem como você ouvir as pessoas voltar para casa. Você nunca tinha sido candidata, é a primeira vez? Nunca, nem pensava nisso, viu, Gi, para te falar a verdade. Eu comecei a conversar com mulheres o ano passado, por conta da eleição, né, para falar sobre a eleição do Fábio, para ouvi-las, para entender o que elas pensavam sobre a cidade. E essa minha candidatura surgiu delas, né? Na verdade, foi do apoio delas me incentivarem a ter mais mulheres, né? Elas falavam muito isso. A gente não se sente representada, a gente precisa de mais mulheres na política. E isso me incentivou. Então, foi um grupo de amigas, de mulheres, de amigas, que me incentivaram realmente a tomar essa decisão e partir para a política para valer como candidata. Eu fiz essa pergunta para você nos bastidores, mas vou fazer aqui para que as pessoas também saibam a resposta e entendam um pouco. Porque você sabe que eu fui convidada para ser candidata a vereadora e eu, nesse momento, falei que não, te expliquei os motivos. Sim. E também, por que eu também acho não é o meu momento agora. Foi o que eu te passei aquele dia na nossa reunião. A visão política, né, da nossa política está muito deturbada, Sim, né? sim. A gente tem uma visão de uma política podre, vamos dizer assim, né? Sim. E quando você encontra pessoas de valores e princípios para nos representar, muitas vezes até a gente fica desacreditada disso. Sim. Porque será que essa pessoa vai ter força o suficiente para lutar contra esse sistema? Sim. Na sua cabeça passou isso? Como que eu vou lutar contra esse sistema? Não é fácil. A gente lutar contra o sistema não é fácil. Mas eu acredito assim, que se os bons não se unirem, a gente vai deixar o mal sempre prevalecer, né? Então, assim, a gente tem conversado nesses últimos meses com tanta gente, com tanta ideia boa, com tanta vontade de fazer diferença. Então, eu acho que, assim, para a gente vencer o sistema, a gente precisa de união. Precisa de união, de força, de pessoas do bem que querem realmente fazer a diferença na cidade. E olha, é tão lindo que eu tenho encontrado muitas pessoas assim, né? Você é uma delas, né? Eu falei para você aquele dia que eu ainda vou te ver candidata, viu, gente? Ela ainda vai ser, porque a gente precisa de mulheres, Sim. né? Então, assim, o que eu vejo é uma oportunidade de estar ali hoje numa campanha, mas o meu sonho é impulsionar mais mulheres. Que eu acho que se a gente tiver mais mulheres lá, a política das cidades, né? Todas as cidades, se tiverem mais mulheres lá, eu tenho certeza que a política vai ser diferente. Então, assim, é difícil lutar contra o sistema? Com certeza. Mas eu tenho muita força, muita ação, né? Para não desistir. E, assim, eu tenho encontrado muito apoio, muita força, muitas mulheres, principalmente, querendo fazer a diferença. Então, isso dá uma carga para a gente, dá uma força que a gente
luta e vai persistindo e com muita fé em Deus, Tem que né? acreditar no propósito, né? Muito, Se você não muito. acreditar no propósito, porque a gente sabe, né, Agatha, que muitas, né, a gente sabe que a grande maioria acaba aceitando se candidatar Sim, porque vai receber. é. Infelizmente, gente, a gente sabe que isso é verdade. Então, assim, encontrar pessoas realmente que querem fazer a diferença. Achar candidatos é fácil, né? Eu acho que achar pessoas comprometidas que querem fazer a diferença no nosso país, nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, essa que é a dificuldade, porque as pessoas se corrompem, né? Sim. E o Infelizmente. nosso grupo político é muito diferente, né? O Fábio se preocupa muito com isso. Então, assim, os nossos candidatos, a gente analisa a história, a gente conhece, porque o que a gente quer é isso mesmo, é a força das pessoas que estejam ali para fazer diferença na cidade, não mais do mesmo, né? Sim. Porque o que a Sim. gente vê aí são pessoas que estão há anos, né, nos mesmos cargos, você não vê muita ação do lado Não, deles. só vê ação no ano de eleição, igual tá acontecendo Isso, só agora. aparecem no ano de eleição e o que a gente tem é uma proposta completamente diferenciada. O Fábio sempre fala, quanto mais a gente ouvir a população, menos a gente vai errar. E eu acho que isso é na vida, né? Sim, Quanto mais a sim, gente sim. ouve em todas as áreas, a gente aprende, a gente tende a errar menos, né? Então, o que a gente quer é caminhar mesmo com pessoas do bem, escutar a população para fazer diferença na cidade. Ele já foi candidato, acho que essa é a terceira vez. É, prefeito, sim. E, infelizmente, ele não ganhou das outras. Sim. Esperamos que dessa vez ele entre. Amém. Mas ele consegue, você junto com ele, por estar sempre ao lado dele, acompanhando onde foi que ele errou, que ele não conseguiu ganhar como prefeito, ou se o sistema contribuiu para que isso não acontecesse. Eu acho que a candidatura a prefeito é uma caminhada, na verdade, né? Eu acho que tem o tempo correto, eu acredito muito em Deus, né? Sim. Então, assim, quando a gente olha para trás, eu só tenho a agradecer, né? Que eu acho que tudo é experiência, eu acredito que existe um momento certo para as coisas na nossa vida. Então, assim, tudo que eu vi, a gente lutou muito, né? A gente tem muita garra, a gente tem muita gente que fala assim, vocês não desistiram? Eu falo, a gente tem um sonho e a gente sente que tem um propósito, né? De fazer diferença na nossa cidade. Então, assim, eu olho para trás e eu só vejo uma construção, na verdade, né? Legal. Eu vejo ali que a gente foi trabalhando, foi aprendendo, foi errando, foi acertando, mas a gente está aqui forte para Ele foi construindo a autoridade dele, com né? certeza, e eu acho que o que eu vejo é que hoje o Fábio está no melhor momento, né, da vida dele, e o que eu falo para todo mundo, eu tenho certeza que a paixão que o Fábio tem por São Caetano, a vontade que ele tem de fazer diferença, eu tenho certeza que ele estando lá, ele vai ser o melhor prefeito que a cidade já teve, isso eu tenho certeza. Com certeza, a gente... Né, que eu estou ali com ele direto, eu vejo a garra, o quanto ele se dedica, né, em estudar a cidade, em se preocupar em projetos diferentes para a cidade. Então, ele não pensa em projetos para hoje, ele pensa em projetos para o futuro. Ele sempre fala isso. Como é que vai ser São Caetano daqui 30, 50 anos? A gente precisa ter um prefeito, uma gestão que se preocupe com a cidade no futuro, né? E não que resolva problemas imediatos, ou até a gente vê muitas vezes obras desnecessárias, né? Gastando um dinheiro, empréstimos, né? Que não tem necessidade. Então, assim, eu acredito muito que o Fábio, estando lá, ele vai fazer diferença e vai marcar a história de São Caetano. E você também, né? Se Deus quiser. Mas qual foi esse momento, Agatha? Foi a partir do momento que você foi para a rua ouvir essas pessoas? Porque até então você advogava. Sim, sim. Hoje você não advoga mais, está voltada Hoje mesmo... ainda tenho escritório, mas agora eu estou focada na política. Mas qual foi esse momento que você falou, agora eu preciso deixar de lado um pouco, então, a advocacia e me dedicar à política? A política. Foi uma construção. Em 2017, quando o prefeito Paulo Serra ganhou em Santo André, eu fui convidada a trabalhar no Núcleo de Inovação Social, ao lado da deputada hoje, Ana Carolina Serra. E lá foi tão engraçado que ele me chamou, ele falou, Agatha, vem ajudar a Carol, né? Eu falei, Paulinho, eu não conheço, né? Eu também tenho muitos sonhos, projetos, mas ele falou, vamos que vocês duas juntas vão fazer a diferença. Mas você não estava ainda envolvida na política? Nada. Eu só ajudava o Fábio. E logo que acabou a campanha de 16, eu fiz um evento, né, para ajudar as organizações de combate ao câncer. Então, a gente fez um evento no IN, né, com um show, e foi, assim, um sucesso. Né? E eu tinha comigo, por conta de uma tia que eu perdi, eu sempre tive isso no meu coração, que o dia que eu pudesse, eu ia ajudar organizações de combate ao câncer.
E aí a gente conseguiu fazer esse evento e eu fui vista através desse evento, né? E ele falou, vem fazer diferença aqui em Santo André, eu tô com um projeto social diferente. E eu fui, aceitei o desafio e fui. E ali eu falo que foi um dos melhores momentos, assim, que eu tive na vida. A gente trabalhava lá, eu cuidava do Fundo Social de Solidariedade, do Banco de Alimentos e de todas as campanhas solidárias de Santo André, ao lado da Ana Carolina. Nossa. Então, assim, Santo André é muito grande, Sim. né? Diferente de São São Caetano, né? Que é assim, tão né? pequenininho. Então, ali eu pude trabalhar no social e todo dia eu tinha a sensação que eu estava indo para ajudar alguém. E isso não tem preço. Né? Você sair de casa para trabalhar, sabendo que você vai impactar positivamente a vida de alguém, eu chegava todo dia muito feliz, né? E a gente fez um trabalho lindo, assim, a gente tem depoimentos incríveis de vidas que a gente pôde mudar com capacitação profissional, com campanhas. Então, assim, foi um momento muito marcante que ali eu me apaixonei muito pela política. Eu falei, poxa, quando alguém quer fazer, ele faz diferença, né? A gente vê isso em Santo André, né? E quando eu estava lá, depois de um período, o governo do estado me fez um convite e eu fui trabalhar numa diretoria que fazia a ponte entre o governo do estado e as 7 cidades do ABC. Nossa! E aí eu fui trabalhar e eu aprendi, eu conheci o ABC todo, né? A gente era uma diretoria da assistência social. Lá, mas no governo do estado. No governo do estado. E foi incrível, porque eu conheci os 7 municípios, né? Na área mais que eu falo que precisa do maior olhar do poder público, que ali eu pude cuidar das pessoas vulneráveis, né? Então isso foi muito impactante. Eu peguei a pandemia nesse momento. Nossa! Então, assim, todo mundo em casa, né? A gente não podia sair e eu fazendo a intermediação para chegar comida na mesa das pessoas. E aí eu pude ver que o poder público ele é muito necessário, né? Então, assim, eu via que se aquela cesta básica não chegasse no momento certo, tinha família que ia passar fome. Então, eu vivi tudo isso muito intensamente, cuidando de organizações, né, de idosos que precisavam ali de um acompanhamento naquele momento. Então, assim, eu vivi tudo isso de uma forma muito forte no momento da pandemia. Ali. Eu vivi a pandemia vendo como as pessoas que mais precisam realmente estavam pedindo socorro. E depois que você vive tudo isso, Gi, eu falo que a advocacia ficou pequena para mim, né? Eu passei a olhar muito mais para as pessoas, eu passei a entender como uma pessoa que tem vontade de fazer diferença no poder público pode fazer. Então, eu estou vindo nessa campanha com esse olhar, né? Com essa garra de cuidar de quem mais precisa, porque São Caetano tem muita fama, mas tem muita gente que precisa lá dentro. Sim, com certeza. Né? Então, assim... A gente só vê, ali São Caetano só fica bonito para os olhos, né? O que os olhos vê. O que os olhos não vê, não é nem falado para nós. Na propaganda é tudo muito lindo, né? Mas quando você conversa com uma mãe de um filho que precisa de uma inclusão de verdade... Eu tive meu avô, Agatha, por 9 anos em cima de uma cama. Ele perdeu as 2 pernas, ele ficou cego por causa da diabetes. E eu não tive... A minha família tem um pouco desse olhar distorcido, porque não tivemos ajuda. Entendeu? Ele formou escaras nas costas. Nossa. E quem cuidava dele era minha avó, e minha mãe e minha tia. Então, a gente não teve assessoria nenhuma da prefeitura. Quando precisava buscar fralda ou alguma coisa para as feridas, nunca tinha no posto. Entendeu? E aí só que o que a gente percebe, e que eu acho que é muito errado, se é um poder público, todos deveriam ter acesso. Com certeza. E o que a gente mais vê? Se você conhece alguém, você tem acesso. Você passa na frente, né? Se você não conhece, você não tem. Então, é o que eu estava te falando antes. Todos esses que você vê acontecendo debaixo dos seus olhos, faz você desacreditar. Sim. Né? Porque não que eu não defendo a política que o governo tem que abraçar. Sim. Eu acho que o governo tem que nos ajudar a nos ensinar a pescar. Sim, com certeza. Né? Porque a gente sabe que nós vivemos numa sociedade, principalmente o governo que temos hoje, que ele quer que as pessoas dependam dele, quer que as pessoas fiquem pobres para sempre precisar dele. E essa é a nossa cultura, infelizmente. E aí eu te faço essa pergunta: como o Fábio e você entrando na prefeitura, porque começa do pequeno para o grande,
promove essa mudança também de mentalidade com o cidadão? Na verdade, assim, a gente tem que encarar essa situação, né, do social em duas vertentes. Tem sim a pessoa que quer ficar dependente Sim, e tem a pessoa que está realmente precisando, sim, né? sim. Então, assim, na pandemia eu pude ver isso muito claro e realmente era verdade. Se não chegasse a comida ali, aquela família não ia comer. Então, isso existe, é real, existe em São Caetano, existe em todas as cidades, né? O Brasil, acho que é um retrato disso, tem muita gente que precisa realmente do apoio, mas eu acho que precisa trazer não só a ajuda no momento que ela está precisando. Então, peraí, deixa eu entender essa família, né? E eu falo de São Caetano, é tão pequena, Sim. né? Eu falo, É deixa eu muito mais entender fácil atuar, né? muito, muito. Eu trabalhei em Santo André, eu vi que a gente fazia tanta coisa e nunca era suficiente, sempre precisava mais. Então, assim, era o tempo inteiro pensando em como avançar mais. Em São Caetano, eu vejo uma outra realidade. Então, peraí, deixa eu entender essa família, né? Por que está todo mundo desempregado? Precisa de uma capacitação? Vem aqui, eu vou te capacitar. Vamos conversar com as empresas, né? Vamos fazer um link direto para indicar essas pessoas que acabaram de fazer uma capacitação para trabalharem no mercado. Então, assim, eu acho que dá para você fazer, dá para você ajudar, dá para você dar o pão, mas dá para você ajudar a pescar, ensinar a pescar. Sim, Então, sim. eu acho que as duas coisas têm que trabalhar juntas, sim. E eu acho que a hora que a gente começar a fazer isso, tudo isso vai mudar. Né? Então, eu acho que vai começar de pequenininho, que eu acho que é uma mudança de mentalidade. Sim, Né? E sim. a gente precisa cuidar das pessoas, porque, assim, em São Caetano tem muitas pessoas cadastradas no Cadastro Único Federal que realmente precisam desse apoio, precisam de benefícios, precisam de ajuda, mas também tem um outro público que está ali falando, olha, eu não quero só comer, eu quero trabalhar, né? Eu quero ter Mas uma a gente sabe que tem oportunidade. muita gente cadastrada que também não precisa, né? Tem, tem. E a gente precisa ter Tem o como olhar para averiguar isso. isso? Tem. Não, e assim, na verdade, existem leis para isso, Tá. né? Em São Caetano, você consegue um benefício através de uma lei. Então, se pessoas estão sendo beneficiadas e não está de acordo com a lei, é porque alguém ali dentro está abrindo a porta para isso. Sim. Então, assim, é lógico que a gente tem que tomar um super cuidado, né, quanto a isso, porque tem muita gente que precisa Sim, mesmo. sim, Então, sim. assim, acho que é algo que a gente tem que ir acompanhando aos pouquinhos, né, conhecendo a realidade das pessoas e das famílias, entendendo como é que a gente pode, ali, como poder público, auxiliar cada um na sua necessidade. Então, eu acho que dá para fazer as duas coisas. Ah, legal. Não, eu acho importante porque eu sempre falo isso, e até dentro do empreender, né? Uhum. Você percebe que a nossa mentalidade do brasileiro não é de empreender. Em nenhum momento nos é falado ou nos é ensinado a empreender. Uhum. Sempre você, desde pequeno, você vai fazer É, o quê? Estudar, é, ser registrado, trabalhar CLT, numa grande, entendeu? Receber 13º, receber, não é? Então, é, a nossa mentalidade, ela é de ser protegido. é E não verdade. de arregaçar as mangas e fazer acontecer. E quando você sai quer sair dessas caixinhas, como você saiu, como eu saí, É. demorei muito, mas saí, você enfrenta muitas dificuldades. Sim. Porque às vezes acho que você até está querendo ser, né, o diferentão da Por que que história. tá lá, né? Por que que tá lá? É, Porque muitos o que acontece, é, entra no sistema, a gente sabe, foi o que a gente falou é, anteriormente. é verdade. E aí você como mulher, principalmente, né? Porque a gente sabe que além de toda essa parte da mentalidade de ser dependente de um governo, Sim. nós também temos uma sociedade machista. Muito. Você como mulher, quais os maiores desafios encontrados até aqui? E como você espera superar também esse machismo entrando dentro da prefeitura e trabalhando como vereadora? Eu falo que o machismo ainda existe, acho que em todos os setores da sociedade, né? Mas a política, ela é bem forte nessa área, né? A gente até brinca, né? A gente tem um grupo de mulheres muito grande me apoiando e a gente conversa muito sobre isso. A gente fala, o olhar da mulher é diferente. Né? Sim, Então eu falo assim, que se a gente tiver mais mulheres lá, a gente vai balançar o cenário, né? Eu sempre comento que se vier uma lei para a Câmara de um empréstimo gigantesco por uma obra desnecessária, nós mulheres a gente não vota, né? A gente vai falar não. Enquanto tiver gente precisando de médico, precisando de um exame, esperando há mais de um ano para fazer um exame na cidade, enquanto não tiver profissional suficiente para que a inclusão funcione, a gente não vai liberar
um dinheiro, né, desnecessário para um empréstimo com tanta gente precisando. Então, eu acho que nós temos que vencer isso na política. Não é fácil para nós mulheres, né? E tudo que eu mais quero é impulsionar novas mulheres para a próxima eleição. Se Deus quiser, a Gi também vai estar lá. O que eu mais quero... Agora foi o que eu falei para você naquele dia que conversamos. Não aceitei, gente, por motivos pessoais. Estou focada no meu digital. Dentro do meu digital, meu propósito é influenciar cada vez mais mulheres a empreender, a sentir o propósito de empreender, que eu acho que isso... Eu acho que o prosperar está dentro do empreender. É verdade. Você não prospera o tanto que você pode prosperar sendo uma CLT. Eu defendo essa bandeira. Mas ainda não é o meu momento. Mas eu acho isso importante. Mas eu acho, me corrija se eu estiver errada, que de 2018 para cá, eu digo isso porque foi quando eu também despertei meu olhar em querer saber mais da política. Foi quando eu saí de dentro da caixinha da minha família. Sim. Entendeu? E hoje eu falo que muitos da minha família me julgam como a ovelha negra. Ah, meu Deus. Mas por quê? Porque eu fui entender. Porque até então eu votava porque a minha mãe votava, porque o tio votava. Eu não entendia o poder do meu voto. Né? E a gente sabe que tem muito disso. Nossa, muito. Quando eu tenho pessoas que eu converso, eles falam assim, mas Agatha, só tem um voto. Aí eu falo, gente, é a sua voz, não é o seu voto, é a sua voz. É o momento que nós temos a oportunidade de falar o que a gente quer, né? Então, assim, o nosso voto é tão precioso, né? E eu também tive esse momento de, meu pai, para quem que eu vou votar, pai? Eu acho que nós passamos por isso. Sim. Mas a hora que vira a chave, né? Que a gente olha e fala assim, não, peraí, eu sou responsável. Né? Se eu colocar um governo ali que não vai fazer direito, o que tem que ser feito, a culpa é minha. Né? Nós somos responsáveis. Então, a gente tem que lutar por isso. E eu acho que a gente está vivendo um momento que as pessoas estão acordando mais para isso. Você tem né? percebido isso? Eu acho que sim. Você que está bastante agora nesse período de eleição. Sim, as pessoas têm acordado, elas têm pesquisado. Acho que hoje tem muito mais informação. Isso é bom. Mas as pessoas leem? Tem muita gente que sim, viu? Eu não vou falar para você que é 100%, porque eu acho que é um longo caminho ainda que a gente tem para percorrer. Mas hoje eu vejo mais pessoas interessadas em, peraí, quem são os candidatos, o que cada um já fez, qual é a história de cada um. Eu vejo muito mais pessoas se preocupando com isso do que no passado. É lógico que está muito longe ainda do que deve ser. Do necessário, né? Eu acho que quando a gente tiver 100% aí de pessoas, né, e falar, Agatha, você sonha com isso? Sonho. Porque quando a pessoa entender que a voz dela vai ser ouvida naquele momento, eu acho que tudo muda. Né? Lógico que a gente vive num sistema que tenta influenciar as pessoas de outra forma, às vezes até numa troca. Né? Infelizmente, a gente vê muito isso na cidade, num período eleitoral. Peraí que eu vou te antecipar um exame, peraí que eu vou te dar ou isso daqui ou aquilo, né? Para tentar ganhar o voto. Mas é a hora que o povo tem para falar, olha, o meu voto vale muito mais do que isso que você está querendo me oferecer. Né? Então, assim, o meu sonho é que mais pessoas se envolvam com a política, com esse olhar que você tem, que muitas pessoas hoje têm, para a gente fazer diferença. Que aí sim eu acho que a política vai ser diferente nas nossas cidades. É bom, você que agora está muito presente na rua, conversando com muitas pessoas, porque nós que estamos de fora, né, por mais que foi o que eu te falei, agora a gente se aproximando, eu quero até poder participar mais, até para eu entender realmente, né, como que é. E vai se apaixonar, viu? Pode ser. Eu não vou falar dessa água, não beberei. Porque já falei muito. Todas as vezes que eu falei, caiu na minha testa, assim, ó. Eu era uma que falava isso, nunca. Mas é assim, foi o que eu te falei aquele dia, eu quero entender, porque eu sou quando eu entro para algo, eu quero fazer bem feito, e não fazer de qualquer jeito. E foi o que eu te falei, eu tenho meus princípios e valores, não é pelo dinheiro, é muito maior do que isso. Sim. Não que a gente não goste de dinheiro, somos mulheres caras, eu falo isso, falo para minhas alunas também, mas é muito maior do que isso, né? Se a gente quer realmente transformar
a sociedade que a gente vive, o país que a gente vive tem que ser muito maior. Tem. Por isso que eu não aceitei nesse momento, mas não falo que não vou dessa água no Não, beberei. não fala porque eu já falei, Então. caiu, viu? Mas é legal, quando você se envolve, eu tenho feito reuniões com muitas mulheres, né? E a gente fez uma há 2 meses atrás e eu queria ouvi-las. Sim. Eu falei, me conta o que você pensa na área que você trabalha, ou o que você vê na cidade, o que você pensa, o que a gente deveria fazer se você estivesse lá na prefeitura ou na Câmara, o que você faria? E foi incrível. Assim, o que eu ouvi das mulheres, os projetos que nasceram daquela conversa, é incrível. Então, eu acho que a pessoa só tem que ter a oportunidade de participar, né? Quando você... Mas qual é a dor mais latente, principalmente das mulheres? Olha, eu acho que cada uma está vivendo uma estação muito diferente, viu, Gi? Eu até falo para as meninas que eu queria até escrever um livro das histórias que eu tenho ouvido, porque você vê mulheres que sofrem violência ainda hoje, né, que estão pedindo socorro. Você vê mães de crianças que precisam de um apoio maior da prefeitura gritando por socorro. Ao mesmo tempo, você vê mulheres empresárias, né, bem-sucedidas, que chegam para mim e falam, Ágata, eu só quero dividir, né, o que eu tenho, né, o que eu tenho recebido de Deus, eu quero dividir com a sociedade. Eu tenho encontrado muitas mulheres assim, muitas. Elas falam, eu quero fazer algo, né, para retribuir o que eu tenho. Então, assim, eu acho que tem mulheres assim de várias estações eu tenho escutado, né, com as suas dores. E o que eu mais tenho escutado a nossa cidade pode ser muito melhor. Sim. Né? A cidade não precisa ser só de propaganda. A cidade pode, sim, oferecer mais, né, para o munícipe. E, principalmente, o que elas têm visto é a utilização do dinheiro em coisas desnecessárias. Eu acho que isso gritou Mas elas demais. estão tendo essa percepção? Muito, porque, assim, muito. lá em São Caetano, eu tive essa percepção na última eleição, era a pandemia. Era. E eu tenho um buffet, como você sabe, o buffet toca. E nessa época, muitos vêm precisar de espaço para receber. Fazer reunião, né? E era a pandemia, gente. Era a pandemia. Eu lembro que era um dia da semana e tava um frio. Um frio. E foi o atual, né, que pediu para ir lá fazer a campanha. E como eu estava na pandemia, eu não ia fechar as portas, né? Sim. E eu tive muita abertura com o Trincado na época. E abriu espaço. Gente, mas estava um frio. Juro, acho que estava naquela noite uns 12 graus, assim. Mas o que foi de veinho? Babando o ovo. Mas eu fiquei impressionada. Falei, gente, por quê? Será que eles vêm só... Porque assim, foi o que eu te falei. Eu tive meu avô, minha avó, 2 pessoas idosas, e nós nunca tivemos auxílio para eles. Sempre foi eu com a minha mãe e minha família, tia, né? suprindo as coisas, com a aposentadoria deles e a gente complementando. Mas ali, juro que naquele dia eu fiquei, assim, abismada. Porque não tinha, você sabe, não pode Não pode oferecer servir nada, nada. né? Era só a presença da pessoa e lotou. E um frio na pandemia, os velhos tudo de máscara. E eu fiquei olhando aqui, entrando. Falei, cara, olha isso. E tipo, meio que idolatrando. O que a gente vive muito no período eleitoral assim, as pessoas que trabalham na prefeitura, muitas vezes elas são obrigadas a ir em reuniões. Né? Infelizmente, isso acontece muito. O último final de semana, que foi o primeiro de campanha, a gente viu ali funcionários assim, de monte na rua sendo obrigados, né, a trabalhar. Então, muitas vezes a gente vê essas reuniões cheias e você olha e fala, nossa, tá cheio de cidadão ali. Não é, né? São funcionários que, infelizmente, são obrigados para não perder o emprego. Eu preciso ir na reunião. Então, assim, muitas vezes o que a gente vê nesses momentos, no meio de uma pandemia, num frio daquele, você pode ter certeza que tinha muita gente obrigada ali. Mas os velhinhos, eles eles enchem os olhos com parque, com... Sim, E não é? Que sim. é o que nós falamos, é o Sim. que é bonito de se ver. Sim. Né? Quem entra na nossa cidade, Sim. quem não conhece a nossa cidade, eu recebo muita gente que veio uma colega minha do Rio participar do podcast e ela passou por São Caetano. Então, muitas pessoas chegam na nossa cidade. Sim. É uma cidade gostosa, eu sou Muito. apaixonada Eu por São também, Caetano. eu também. Mas nós, moradores, e principalmente nós jovens, nem tanto.
Jovem, gente, nós somos jovens. Nós Nós somos. somos experientes. Eu me considero jovem, Eu tá bom? também, eu também. Mas quando você realmente precisa da parte social, a gente sabe dessa dificuldade. Eu acho que existem 2 São Caetanos hoje, Tá. né. A que a gente vê que é bonita, para quem está fora e não precisa, né, do poder público para valer, ela é linda, ela é maravilhosa. Tem muita gente que vive na nossa cidade que só dorme lá, né, que Sim, cidade trabalha dormitório, fora, né? que trabalha, que corre, né, que Tem convênio médico bom de empresa, tem né? convênio, não precisa da saúde. Agora, quando você conversa com um munícipe que realmente precisa utilizar do hospital, que precisa utilizar de uma escola, aí você entende a outra São Caetano, né? Eu vou falar para você que a nossa cidade é ruim de jeito nenhum. Não, A nossa não. cidade é muito boa. É assim, a gente não tem problemas básicos estruturais que muitas cidades ainda têm. Então, assim, mas eu acho que com o recurso que São Caetano tem, com o tamanho que São Caetano tem, eu acho que a gente poderia estar muito mais além. Eu acho que a gente poderia estar. É o que a gente sempre fala: São Caetano pode muito mais. Sim, sim. Né? E o que a gente mais defende nesse momento é essa São Caetano para quem realmente precisa dela. Porque ela é bonita, ela é limpa, ela tem parques bonitos, sim, tem. Mas eu acho que a gente precisa agora, nesse momento, olhar para a cidade do futuro. Eu acho que a gente precisa de 2 direções. Qual é a São Caetano que eu quero para o futuro? E qual é a São Caetano que eu preciso arrumar agora para quem realmente está precisando dela? Então, eu acho que a São Caetano é linda, ela é uma cidade muito forte, mas ela pode ser muito melhor. Sim, sim. Né? E muita coisa também a gente sabe, né, Agatha, referente à segurança também. Sabemos que estamos vivendo um problema no país todo, Sim. referente à falta de segurança, muitos bandidos na rua. E a gente sabe que em São Caetano, eu fiquei sabendo, até teve uma Carol Assunção, Sim. que ela fez até um vídeo no Instagram dela, de uma conhecida dela que foi sequestrada em frente ao Shopping São Caetano. Meu Deus. Ficou 2 dias sequestradas com os bandidos. E eu só ando com o meu carro. Meu marido colocou o filme mais escuro, porque às vezes eu chego em casa super tarde, que eu tô em evento e tudo mais. E a gente sente essa parte da segurança que está gritante em São Caetano. Muito, muito. Qual que é a sua proposta também e a do Fábio referente à segurança para nós? Olha, eu acho que fazem 2 campanhas, né, eleitorais que o Fábio tem gritado, falado sobre isso. Ele fala: a gente precisa olhar para São Caetano na parte da segurança. E eu dei até risada esses dias que a gente viu um projeto de um candidato, né, falando o que o Fábio tem falado há muitos anos. O Fábio fala assim: existem tantas câmeras, né, de prédios particulares mesmo, por que não integrar essas câmeras para a gente estar com São Caetano ali todinha Sim. sendo acompanhada? Eu acho que a gente tem que fortalecer essa parte para que quem vem de fora para fazer isso vai olhar e falar: opa, São Caetano não. Né? São Caetano tem um acompanhamento diferenciado. E assim, o Fábio tem falado isso há muito tempo. Vamos integrar as câmeras, né? Vamos trabalhar para que São Caetano seja seguro, né, nessa parte, Sim. porque aí a gente vai inibir esse acesso. São Caetano é muito fácil de sair. Né? De entrar e sair, De entrar e né? sair. Então, a gente fica muito vulnerável. Ali no shopping, a gente tem visto ali momentos muito tristes, né? E a gente vê a polícia fazendo a parte dela, mas eu acho assim, que se a gente tiver mais essa inteligência, né, nos Sim. equipamentos e trazer essa modernidade, essa inovação, né, para a segurança, eu acho que a gente vai Mas você fazer acha que diferença. temos polícias suficientes na rua de São Caetano? Eu acho que precisaria de mais, mas eu acho que se a gente colocar essa inteligência, o que a gente Tá. tem lá, a gente vai conseguir trabalhar com eles. Eu acho que eles precisam ter melhores salários para trabalhar, né? A gente tem Isso é fato, levantado dados, assim, eles doam sua vida ali em muitos Sim. momentos, ganhando muito pouco. Então, eu acho que isso precisa ser revisto também. E se a gente tiver essa tecnologia ao nosso favor, eu acho que a cidade vai ficar mais segura. E eu até brinquei esse final de semana com o Fábio: olha lá, estão começando a falar o que você está falando há tantos anos, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que trabalhar com tecnologia e a mão de obra ali sendo mais recompensada pelo seu trabalho, né? Porque ali eles estão arriscando a sua vida e ganhando muito pouco. Exato. E aí, o que acontece com isso? Você acaba trazendo pessoas não tão qualificadas, né? Porque as mais qualificadas não estão dispostas a ter esse salário para
defender com a própria vida, e a gente fica na mão Em disso. São Caetano, assim, você vê que eles são muito dedicados, sabe? Eles se doam ali pelo trabalho. Então, a gente até conhece vários, né? E a gente fala, olha, você está de parabéns de fazer tudo isso, né? Então, você vê o amor que eles têm pelo trabalho, né? E lutando muitas vezes ali contra, né? Gigantes que vêm ali, né, nos assaltar e Sim, ali. então, né, no caso fiquei Então, assim. assim, é um horror o que a gente tem vivido ali, mas eu acho que se a gente olhar para o profissional, né, trabalhar melhor com ele ali na questão de salários e trazer a tecnologia, eu acho que essa situação vai melhorar muito em São Sim, Caetano. porque a gente sabe que muita coisa que acontece também não é divulgado, né? É acobertado, Muito, né? muito. Pra, A gente que está lá, a gente conhece, né, o não, que e para acontece. mesmo nós, né? Hoje foi o que eu te falei, lógico, devido ao meu posicionamento e tudo mais, acabam chegando muitas informações Uhum. que a gente vê que ninguém sabe, não é É, falado nas mídias é, sociais sobre assalto, sobre roubo que acontece. E a quantidade de pedintes que nós temos hoje em São Caetano, é. eu nunca vi na cidade. E realmente não tinha, Não né? tinha, não Não tinha. tinha mesmo. Eu acho que falta muito um trabalho ali da Você acha que estão assistência. vindo dos Vem, arredores? vem Dos sim. arredores? Vem, e o povo de São Caetano é solidário, né? Sim. Então, assim, é um povo muito solidário. Então, eu acho que aumentou muito, sim, mas eu acho que ali falta um pouco do trabalho da assistência social. Né? E eu conheço assistentes sociais ali incríveis em São Caetano, mas você vê que é uma mentalidade do governo. Eu acho que ali é a gestão que precisa ter um direcionamento diferente, né? Para a gente acolher melhor essa pessoa, dar uma oportunidade para ela. Né? Porque tem muitos ali que estão porque querem, né? Sim. Mas muitos estão ali porque não tiveram uma oportunidade ou porque estão envolvidos com drogas e precisariam de um tratamento. Então, eu acho que esse lado da assistência precisa melhorar muito. E eu nem culpo o assistente, porque eu vejo eles ali trabalhando arduamente. Eu acho que é a questão do olhar da gestão mesmo. Vamos cuidar disso. Né? Porque eu falo que a prefeitura, você tem o olhar e você vai focando, né? Eu quero trabalhar essa área. Então, eu acho que falta ali um pouco de gestão nessa área para a gente poder melhorar essa questão em São Caetano, sim. E como vereadora, qual a sua proposta de governo, principalmente? Na verdade, eu quero elevar o olhar da mulher para a Câmara. Né? Então, assim, quando as pessoas falam quais são suas pautas, eu falo, eu vou defender a família, Ah, né? A mulher, a família, a criança. Então, eu quero estar lá para que projetos que protejam as crianças, as mulheres e as famílias sejam realidade em São Caetano. Hoje eu não tenho visto leis, né, de proteção, leis que ajudem as pessoas, que capacitem mais, né, que ensinem a pescar. Então, eu sim, acho que eu quero levar esse olhar. Eu falo sempre que a mulher, a gente vive São Caetano muito mais intenso que os homens, né? sim. A gente corre mais, a gente anda com os filhos para ir para cá, a gente frequenta mais os lugares e a gente consegue ter um olhar diferenciado para a cidade. Então, o meu olhar ali vai ser para cuidar das pessoas. Né? Então, eu acho que é isso que está faltando em São Caetano, cuidar das pessoas. Porque São Caetano é ótima, mas Sim, ela precisa sim. agora olhar para o munícipe, olhar para as questões que realmente estão ali latentes para a Eu acho gente que por ela ser uma mudar. cidade pequena é muito mais fácil de resolver esses problemas, né? Do que Muito. uma cidade tipo Santo André, como você falou. Estou citando essas ainda ao Sim, nosso redor. São Bernardo, que acaba sendo maior, com sim, problemas muito maiores. sim. Mas é que a ganância de cada vez pegar mais e É. deixar essas coisas. Eu acho que do lado da mulher, Agatha, que eu percebo bastante, né? Como eu mentoro mulheres, muitas mulheres vão empreender não por opção, É. vão por necessidade. Entendeu? Porque ou perderam o emprego, Sim, ou tiveram filhos e aí não sabem o que fazer, querem cuidar é. do filho e querem também ter algum valor para ajudar dentro de casa. Uhum. E falta, eu acho, que esse direcionamento para as mulheres Sim, nesse sentido, né? Não sim. existe um projeto Não. para que elas não empreendem por necessidade, sim porque elas querem. Em algo que realmente elas gostam e não porque apareceu ali do nada para elas ganharem um E não dinheiro. é só, que eu sempre falo, não é só capacitar, é ensinar, Ensinar. né? Porque ali você vai dar um curso, você vai trazer ela para uma nova realidade, mas ela tem que saber precificar, né? Isso. Como é que eu vou vender? Então, acho que não é só você fazer um curso, é você cuidar dela como um todo, né? Então, Mostrar o assim, caminho, né? Mostrar que é com possível. Porque aí certeza. muitas começam, e eu percebo isso,
das que estão querendo empreender, né? Eu tenho dois tipos de público, as que estão querendo empreender e as que já empreendem, mas ainda estão começando ali. Uhum. Então, eu ajudo elas nesse caminho. Mas a dificuldade é exatamente É. muitas, mas eu quero empreender, porque eu quero ter o meu dinheiro, não quero Uhum. ser totalmente dependente do meu Sim. marido. Mas eu não sei por onde começar. É. Porque não existe algo nesse Não. sentido para orientá-las. Isso eu não digo só na nossa cidade. Eu acho que isso é um Sim, problema, sim, cultural sim. mesmo. Eu fui num. Desde a base, né? Eu falo que tem Sim, que começar na educação, né? É. exatamente. Me marcou muito uma palestra que eu fui no Mercury até, e tava o reitor da USCIS lá. E ele falou que um dos grandes desafios dele é colocar a matéria empreendedorismo dentro do ensino. Porque eu acho que se isso fosse base para nós, para os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a empreender, Sim, ele já cresce, ele já vem para a vida adulta com uma outra é mentalidade. verdade. Tipo, o meu filho hoje, ele fala de empreender porque ele tem a mim, tem o meu marido, Sim. mas a gente sabe que isso não é a Não. realidade, né? Diferente dos Estados Unidos, as crianças com 18 anos já querem, elas não pensam em ser registrado, nem existe É. isso lá. Então, é essa mudança, eu achei legal o reitor falar isso, porque ele falou, é algo que eu tento implementar e não consigo. Não é fácil. Eu acho que é uma mudança de mentalidade. Sim, Isso vem da gestão, né? Eu acho que isso é o olhar da gestão. E o Fábio tem muito esse olhar. Ele fala a base é importantíssima para sim, gente. sim. Não só no empreendedorismo, mas em tudo, né? Na saúde, né? No como a gente vai lidar no nosso dia a dia como cidadão. Eu acho que tudo isso tem que ser trabalhado melhor na base. E para as mulheres, eu vejo uma necessidade gigantesca, Gi. De verdade. Eu acho que, se Deus quiser e nós estivermos lá, e eu falo nós, porque eu falo que eu vou estar lá representando, né, um Sim, grupo. sim, Então, assim, a gente tem que trazer isso. E acho que São Caetano tem toda a possibilidade de fazer isso se tornar realidade. sim. E eu vejo, assim, que mulheres... eu participei do Fundo Social e eu via a necessidade. Poxa, eu fiz um curso de padaria. E agora? Como é que eu vou vender o pão? Né? Então, aqui em Santo André, eles têm essa preocupação. Então, eles já dão um curso posterior para ela saber, olha, vamos listar aqui os materiais que você utilizou, os insumos, vamos precificar quanto você gastou, vamos ver como é que você faz para abrir uma empresa, qual é a melhor para você. Então, eu acho que isso é um olhar Como da gestão. divulgar também, né? Porque não adianta você Muito. precificar e não saber quais canais de venda você divulgar o seu Qual produto. o lugar que você vai vender, né? Como que você vai trabalhar isso na internet? Exatamente. Não é? Hoje a gente tem internet aí, as redes sociais tão forte e a gente precisa fazer com que essas pessoas aprendam. Sim, sim. Então, acho que tudo isso eu sempre volto, é o olhar da gestão. Tá. Né? E isso é cuidado, Gi. O que você faz com as mulheres é cuidado, né? Eu acho que é um propósito que você tem. Sim, E você está ali doando o que você aprendeu, né? O que você tem de história na sua vida para ensinar essas Sim. mulheres. E como prefeitura ali, é a mesma coisa. Né? Vamos olhar para pessoas e falar assim, o que vocês estão precisando é isso, então vamos trabalhar para que isso seja uma realidade. Então, eu acho que dá para a gente fazer muita coisa com as mulheres. E, assim, eu tenho um grupo de mulheres enorme me ajudando e elas vêm com vários projetos para que a gente trabalhe realmente e ajude quem está precisando ali. E muitas mulheres gritando por socorro. Sim, né? eu Elas vejo. querem mudar de vida. As minhas alunas, de certa forma, foi o que você falou. Só que eu estou atuando hoje dentro do empreender, Sim. mas auxiliando elas a se tornarem mulheres empresárias bem-sucedidas, mulheres realizadas, né? Porque quando eu falo sucedidas, não é só na questão financeira, é se Sim, sentir como pessoa, se sentir né? como pessoa, é muito maior. É a mesma coisa que você falou. Eu acho que dá para a gente fazer muita coisa, cada um na sua área, Sim, né? sim. A gente se unindo. Eu acho que é isso, é uma união de forças para a gente ajudar quem está ali do nosso lado, né? E precisando ali da nossa mão. Então, eu acho que isso é política, Gi. Né? Então, Essa é a verdadeira, essa é a né? verdadeira política e essa é a política que eu luto, né? Agora, então, todos os dias, É. intensamente, para que a gente possa viver essa realidade lá na nossa cidade. Ai, tomara. Amém. Já deu certo, vamos Amém, pensar assim. amém, amém. Já está aqui acabando o nosso tempo, você acredita? Não. Mas você toma vinho? Eu tomo, não. Né? Assim, só Pra se for um brindar, golinho. pra Para brindar, eu brindar, tomo. pra Só para brindar. brindar. Porque eu sempre brindo, né? No Pera, eu final, vou abrir a vamos garrafa brindar. aqui. Eu com essa... Ai, peraí que eu aprendi que é embaixo que eu tenho que girar.
Deus do céu, ai. Ajuda eu. Ajuda. Ah, consegui. A Cláudia já queria te ajudar ali, que ela gosta de um Você vinho. também gosta? Bom, eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada por vinho. Eu sou bem fraquinha para bebida, então por isso que eu tomo só um golinho, viu, Gi? Tô só um golinho. Depois qualquer coisa a Cláudia toma. A Cláudia Giz, ó. Por aqui, mas deixa só antes que eu esqueça. Essa aqui, conforme eu já te dei a caixinha, mas é da minha patrocinadora. Ela sempre presenteia as minhas entrevistadas com esse mimo aqui. Que linda! É a Brigadessa. Se depois você puder Claro, com certeza. marcar o trabalho dela, Com porque certeza. realmente você vai ver que é Nossa, delicioso. é lindo. Já é lindo, Eu falo que dá até dó de Dá comer, dó de né? comer, é verdade. Obrigada, viu, Gi? Imagina. Obrigada pelo carinho, obrigada. Antes de a gente brindar, eu quero que você deixe um recado, olhando lá para a câmera, para as mulheres e para todo mundo que vai ouvir, né? Mas como esse podcast é voltado mais para o público feminino, para as mulheres, que você deixe um recado seu para elas. Claro. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Gi, né, pela oportunidade de estar aqui com você, te conhecendo um pouco mais, né, a gente poder conversar e ver que o seu propósito é gigante, né? Eu falo que ainda é muito pequeno perto de onde você vai chegar, eu tenho certeza Amém. disso. Que Deus te abençoe muito e que você continue fazendo aí o seu trabalho para que as mulheres se fortaleçam, que eu acho que é esse o nosso trabalho, né? Sim. Então eu quero deixar um recado para todas as mulheres que seguem a Gi, né? Queria agradecer a todas vocês e falar para vocês, mulheres, vamos nos fortalecer, vamos nos unir, apoiar umas às outras, né? Que eu acho que a gente está vivendo um momento tão incrível com as mulheres, né? Eu tenho visto uma apoiando a outra e isso tem me fortalecido cada vez mais. Então, mulheres, vamos nos fortalecer cada vez mais, nos unir para que a gente possa fazer diferença na nossa cidade, seja na sua área de trabalho, seja, né, quem sabe um dia na política, né? Mas vamos continuar aí caminhando juntas, porque juntas a gente é muito mais forte. Com certeza. Obrigada, viu, Gi? Agora, gente, Obrigada, vamos ter que beber. Tem que beber, tem que beber. Bom, esse é bom, Cláudia, é bom, viu? Agatha, eu quero agradecer a sua presença. Obrigada. Por estar aqui, por compartilhar a sua história, por falar coisas importantes, que eu acho que a gente precisa, foi o que você falou, fazer essas informações chegarem ao maior número de pessoas, para que as pessoas tomem consciência realmente do que a gente precisa mudar a política. Foi o que eu te falei, de 2018 para cá, antes eu era uma analfabeta política, não sei se essa a palavra certa, mas assim, meu marido sempre gostou, eu comecei a me despertar com ele. E hoje, lógico, eu defendo muito a bandeira da família. Eu sou de direita, não tenho problema nenhum em falar isso. E levanto muito essa bandeira, porque eu acho que a família é a base de tudo. Com certeza. Se temos uma família estruturada, nós teremos uma sociedade estruturada. É verdade. E o que estão querendo destruir é a família. Então, quanto mais pessoas igual nós, mulheres de bem, que queremos preservar a nossa família, mas também fazer a diferença na vida das pessoas, eu acho que é esse o caminho de nós transformarmos mesmo a nossa sociedade. Com certeza. Obrigada pela sua presença, estou muito honrada de verdade. Não, foi um prazer. Obrigada de coração, viu? Gente, estamos encerrando mais esse episódio. Eu tenho certeza que vocês vão amar quando vocês verem. Um beijo. Beijo.